a gente olha para o triângulo básico e analisa sobre o ponto de vista da boa governança, você olha para os funcionários, você olha para os acionistas de cara, você olha para eles e fala assim: esses caras estão de acordo com as boas regras de governança. O que a gente olha de cara? A coesão dos acionistas. Você olha um conselho de administração montado, você analisa se ele está sob o ponto de vista da boa governança, é quando esse conselho ele é integrado. Cada um ali tem a sua competência e trabalham muito bem juntos, pensando naquilo que é melhor. Você olha para a diretoria executiva e os meninos dele, né? Você analisa sob o ponto de vista da boa governança, vocês vão olhar ali e o que vocês precisam buscar é o quanto ele é o campeão da causa para a equipe deles ou não. Quando eu vou olhar a questão do poder, é um outro racional, tá? Você analisa, por exemplo, né, os acionistas. Qual o acionista que tem mais poder, gente? O que tem 60% da participação acionária ou aquele que tem 30%? Aí é montado um conselho, né? Quando é que um conselho tem poder, gente? Quando ele é formado por pessoas altamente competentes. Agora, quando é que uma diretoria executiva tem poder? Quando ela entrega. Quando ela entrega bem. Aí ela tem poder. O jogo de governança, gente, é um jogo simples. E a gente tem que entender esse jogo. O ambiente, o momento máximo é a Assembleia Geral. Definido isso, é montado um conselho de administração. Acompanhe as setinhas aí comigo, por favor, né? Conselho de administração montado, o que faz? Vai direcionar estrategicamente uma diretoria executiva. Esse direcionamento chega para a diretoria executiva para fazer o quê? A diretoria vai formular as melhores estratégias para a gestão e para o negócio. Essa formulação das estratégias para a gestão e para o negócio volta para o conselho fazer o quê? Setinha 3. Escolher, recoisar a coisa, homologar as diretrizes, volta para a diretoria executiva para fazer isso, aprovou e veio. O que faz a diretoria executiva? Vai fazer o desdobramento desse planejamento, o seu business plan, o seu planejamento orçamentário. Fazendo isso, o que cabe à diretoria executiva fazer? Executar, entregar. Acabou o jogo? O gestor acabou, gente. O conselho acabou? Não. O conselho tem que ainda monitorar, avaliar. Temos 3 níveis de definição estratégica de uma empresa. O jogo que nasce aqui nessa estratégia corporativa, que é o jogo dos donos, dos conselheiros. E quando o CEO ele é muito bom, ele faz parte dele. Porque aqui, gente, na estratégia corporativa, eu estou alocando investimento, eu estou falando em business, eu estou falando em fusão e aquisição, em portfólio de negócio, maior retorno para o acionista e tudo. Isso aqui é a responsabilidade do topo da empresa. Esse negócio aqui definido, você parte, o nível mais abaixo, é o que a gente chama da estratégia de negócio. Aqui entra o CEO e os meninos dele, os diretores e a turma ali ligado diretamente a ele. Aqui a turma, ele é pago, né, para posicionar melhor a empresa no setor de trabalho dela. E nós temos a estratégia funcional, tá? A estratégia funcional já é feita por aqueles gestores de segunda, terceira linha e pelos principais analistas que tem. E se todo mundo fizer o dever de casa dele direitinho, o que acontece? O CEO vai ter o retorno dele e vai atender expectativas do coisa, certo? Porque o nível funcional, gente, ele só consegue pensar em coisas de curto prazo. E a gente entende estratégia a curto prazo como mensal e anual. No nível de negócio, nós estamos falando de 3 a 5. O CEO, ele já pensa a empresa de 3 a 5 anos. E o nível corporativo, de 10 a 15. Né? Então, uma forma da gente entender aonde que a gente está é o alcance da nossa visão.
é de curto prazo? Você está querendo coisas de curto prazo, de médio, de longo? Onde é que você se insere? Porque isso é o seu direcionador maior. Nós temos o Conselho de Administração, que relaciona com a alta gestão, a diretoria executiva mais ou menos nesse esquemão aqui. Quando você tem no Conselho de Administração a presença do CEO da empresa, e só o CEO faz parte desse conselho de administração, você tem um conselho que é não executivo, é um conselho que vai estar focando na administração, na orientação da empresa. Quando a gente está numa empresa mais tipo familiar, mais de pequeno, de um ciclo de vida ainda pequeno, ainda de curto prazo, geralmente, quando você tem um conselho de administração, você tem vários gestores participando desse conselho e o conselho, né, participando da gestão executiva. Quando você tem uma tipologia, quase que uma sobreposição desse tipo de funções ali dentro, você tem um conselho que é executivo, tá claro? E o que a gente precisa entender que em países, por exemplo, China, Vietnã e nos países islâmicos, nós temos uma terceira instância de conselho. E esse conselho de supervisão de Estado, ele vai direcionar a empresa sobre o ponto de vista da ética moral daquele país.